Você vai aprender física, eu garanto. Fera, sempre que a gente pensa em força, vem à cabeça da gente dois corpos interagindo um com o outro. Interação. Interação é uma ação entre corpos. E aí a gente pensa em empurra, puxa, torce, sustenta, né? Então a ideia de força é uma ideia de interação entre corpos que pode deformá-los, que pode sustentá-los, que pode alterar sua velocidade, que pode provocar deformação ou alteração no movimento do corpo. E aí, quando a gente fala de força, a gente fala de força de contato e força de campo, que também é chamado força de ação à distância. A força de contato é aquela que precisa que os corpos estejam encostados, presos um ao outro para acontecer. Já as de campo, como o nome antigo dizia, são forças de ação à distância. Não precisa que haja o contato entre os corpos. Aí você diz, Ives, mas meu professor falou que na verdade mesmo, quando a gente olha lá para os átomos, quando você fala, por exemplo, dessa caneta e do seu dedo, a caneta e o dedo não encostam, porque existem ali campos elétricos dos átomos e por conta disso elas estão muito próximas, mas não estão em contato físico. Ok. A gente vai considerar aqui o contato do ponto de vista macroscópico. Eu não consigo olhar aqui para os meus elétrons, nem para o meu dedo olhando os elétrons que estão nele. Mas macroscopicamente eu consigo ver o contato, ou seja, encostar da caneta no meu dedo. Então entenda aqui que o contato é o contato do ponto de vista macroscópico, tá bom? Mas se você leu que os corpos não encostam por conta dos efeitos elétricos dos campos, tá tudo ok, não está errado não. As forças de campo, a gente estuda normalmente quando a gente está falando do efeito gravitacional ou do efeito elétrico, pelo menos quando a gente está no ensino médio, tá? Mas as forças de campo também aparecem em interações mais íntimas da matéria quando a gente fala de forças nucleares, tá? Forças de contato mais comum, a gente tem força de compressão normal, força de atrito, a gente tem força de tração, força elástica e força de campo, a gente vai falar da força de atração gravitacional. A força de atração gravitacional acontece entre dois corpos que tenham massa, mas em particular, quando um desses corpos é um corpo celeste, a gente chama de peso. Então, peso é a força que um corpo sofre por atração gravitacional de um corpo celeste. Então, quando você está próximo da Terra, a força de atração gravitacional que a Terra faz em você é seu peso na Terra. Agora, muita atenção. Peso é uma força que age sobre você, não é uma propriedade sua. Peso não é uma propriedade do corpo. Então, quando a gente fala do peso do corpo, na verdade a gente está querendo falar da força de atração gravitacional exercida sobre esse corpo. Tanto que a força peso muda quando eu mudo o corpo de um planeta para outro. Quando eu afasto o corpo do centro do planeta. Quando eu mudo o corpo de um planeta para um satélite. Porque a força peso não é do corpo, ela atua no corpo. É muito importante ter atenção com relação a isso. E essa força, ela tem módulo que é dado pela expressão módulo da força peso é igual ao produto da massa vezes o módulo da aceleração gravitacional. O módulo da aceleração gravitacional é um campo. A força peso é uma força de campo. Massa, essa sim é própria do corpo. Quando eu mudo um corpo de planeta para outro,
A força-peso pode mudar, mas a massa não muda. Quando eu afasto um corpo do centro do planeta, a força-peso muda, mas a massa não. Quando eu transfiro o corpo de um planeta para um satélite, a força-peso muda, a massa do corpo não. Massa é intrínseca, é própria, pertence ao corpo. Peso não. A força-peso é uma ação do planeta ou do satélite sobre o corpo. Muita atenção e cuidado. Quando a gente fala força-peso do corpo, parece que é algo que pertence a ele, mas não, é algo que é aplicado nele, tá? Cuidado com isso. A direção da força-peso é uma direção radial. Ives, radial é a mesma coisa que vertical? Não. Radial quer dizer que está na linha do raio. Do raio do que, Ives? Do raio do corpo celeste que aplica essa força no corpo. Ou seja, se eu estou perto de um planeta, é na linha do raio desse planeta. Se eu estou perto de um satélite, é na linha do raio desse satélite. Radial é que está sobre o raio, ou seja, passa pelo centro do corpo celeste. E o sentido, Ives? É para baixo, né? Não necessariamente. O sentido é convergente. Eita, Ives, eu aprendi a vida toda que força-peso é para baixo. Pois é, a força-peso para baixo é uma simplificação quando a gente considera que o solo, ou seja, o planeta, está abaixo do corpo. Mas se a gente fizer uma representação do planeta, por exemplo, como sendo essa quase bola, se eu tiver um corpo aqui em cima, veja que o planeta está abaixo dele. Aí na linha que passa pelo centro, ou seja, na linha radial, apontando para o centro do planeta, ou seja, convergindo, sendo convergente, eu vou ter a força-peso. Contudo, se eu tiver um corpo aqui do lado, ó, se eu tivesse no referencial dele, o planeta estaria abaixo dele, mas nesse referencial de observação, o centro está aqui de lado. Ó. Aí na linha que passa pelo centro, na linha radial, e apontando para o centro, está a força-peso. Se eu tivesse um outro ponto nessa parte da superfície do planeta, a força-peso estaria na linha que aponta para o centro, na linha radial, apontando para o centro. Então, muita atenção e cuidado. Força-peso tem direção radial, que pode ou não ser vertical, e sentido convergente para o centro do planeta, que pode ou não ser para baixo. Na maioria dos problemas, a força-peso é vertical para baixo, mas isso não é na totalidade. A totalidade é sempre que a direção é na linha do raio do planeta e apontando para o centro dele. Muito cuidado com isso. Outra força que é muito importante é a força de compressão normal, que os livros normalmente chamam de força de reação normal. E aí isso já gera um monte de problema de compreensão, porque você, quando está estudando ação e reação, pensa assim, bom, se é uma força de reação, quem é a ação? E aí muita gente pensa que a ação é a força-peso. E a gente vai discutir isso em outro momento. Está errado, não é verdade. A força de compressão normal aparece sempre que dois corpos estão em contato e comprimem um ao outro, ou seja, forçam um ao outro. Ela é uma força de contato do ponto de vista macroscópico. E ela aparece quando você está sentado numa cadeira, por exemplo, e aí seu corpo empurra o assento da cadeira e a cadeira empurra seu corpo. Suas costas também encostam na cadeira e também comprimem a cadeira. Então você faz uma compressão sobre a cadeira com as costas, a cadeira faz uma força de compressão sobre as suas costas. Então existe a compressão na base, mas também tem a compressão na lateral. Não tem essa coisa de que necessariamente a compressão normal é vertical. A direção da compressão é sempre perpendicular ao apoio. Por isso o nome normal. Normal quer dizer perpendicular. Então a direção é sempre perpendicular
perpendicular ao apoio. Então, se aqui é o apoio e eu coloco um corpo sobre o apoio, por exemplo, essa caneta, no ponto de contato entre a caneta e o papel existem duas forças, porque é uma interação. O papel é empurrado pela caneta e a caneta é empurrada pelo papel. Essas forças são perpendiculares ao apoio. E qual é o sentido? O sentido é sempre para fora do apoio. O sentido é sempre empurrando. Eu estou botando entre aspas porque sentido é de onde para onde. Então, sentido empurrando é só para você entender que o apoio está sempre empurrando quem o comprime. A reação normal, a força de compressão, que é uma reação à compressão, ela está sempre empurrando o corpo. Vou dar um exemplo do lado de cá. Imagina que isso aqui é o apoio e eu tenho um outro apoio aqui inclinado. Tenho do lado de cá um corpo 1 e tenho aqui nessa rampa um corpo 2. Se eu olhar para o corpo 1, o corpo 1 está apoiado num piso horizontal. É esse piso aqui que está representado. O corpo 1 comprime o piso com uma força e, por conta disso, o piso empurra ele para fora. Perceba que essas forças formam 90 graus com o plano e estão empurrando. O piso empurra o corpo empurra o piso. Ah, Ives, essa força aqui é a força peso. É não, bebê. Essa força aqui é uma força de compressão normal. Esse par, a gente vai estudar depois, é um par ação-reação. Aqui não é força-peso não, porque para ser um par ação e reação, a gente tem que ter a mesma natureza das forças, para começar. E a força normal é uma força de contato, enquanto que a gravitacional é de campo. A origem da força de compressão normal é elétrica. Cuidado com o que parece. Outra coisa aqui, ó, se eu olho a corpo 2, esse aqui seria o plano de apoio do corpo 2. Ora, o corpo 2 sofre uma força-peso aqui na vertical, mas empurra o corpo perpendicularmente. Então, o piso sofre uma compressão que é perpendicular. Essa força não é força-peso. Ela é uma compressão que o corpo 2 faz sobre o piso. E aí, como reação, o piso faz uma força normal sobre o corpo, também perpendicular. Essa força é reação a essa e vice-versa. Essas duas forças são forças de interação por compressão. E como formam 90 graus com apoio, são chamadas de compressão normal. Então, muita atenção e cuidado. A força normal não é uma reação à força-peso. Ela pode até, em algumas situações, bastante comuns inclusive, ter o mesmo módulo da força-peso. Mas isso não significa que peso e normal são ação e reação. A normal é uma força compressiva, ou seja, um corpo comprimindo o outro, que é sempre perpendicular ao apoio e que está sempre empurrando. Anote isso aí que isso é importante. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Suponha que um aluno do IFCE, durante a aula de um laboratório de física da instituição, põe-se sobre um instrumento que mede a intensidade de seu peso, isso é, a força com que a Terra o atrai. Sabendo que o instrumento mencionado encontra-se em repouso relativamente ao piso do laboratório, analise as afirmativas a seguir. Considere as intensidades dos campos gravitacionais na superfície da Terra e da Lua, respectivamente iguais a 10 e 1,6 metros por segundo quadrado. Bora lá olhar para cada uma das alternativas, na verdade das assertivas. A assertiva 1 diz: se o instrumento for levado para a Lua, ele medirá um valor menor para o peso do aluno,
visto que na Lua a aceleração da gravidade é menor. Peso, como a gente já discutiu, não é próprio do corpo, não é uma propriedade do corpo. O peso é uma força aplicada sobre ele, feita por um corpo celeste. E sim, na hora que eu mudo da Terra para a Lua, a força de atração gravitacional muda, pois a aceleração gravitacional na Lua é menor. E sim, como a máquina mede a força peso, ela vai medir um valor menor e essa proposição está verdadeira. A proposição 2 diz: no caso de uma balança que mede a massa, os valores registrados são idênticos tanto na Terra quanto na Lua, o que não ocorre com o referido instrumento, pois ele mede peso. Nós temos como criar balanças que medem massa, e aí a massa é uma propriedade do corpo, é intrínseca a ele, não depende da atração gravitacional que o corpo sofre. Sendo assim, na Terra e na Lua, se nós pudermos medir massa, a massa não se altera, está correta a proposição 2. Proposição 3. Se o peso do aluno for de 850 newtons na Terra, então a sua massa será de 8,5 kg. Atenção, cuidado. A aceleração da gravidade é 10. Então, massa vezes 10 daria 850. A massa seria igual a 850 dividido por 10, que dá 85 e não 8,5. Cuidado, está errada a proposição 3. E a 4 diz: o peso do aluno e a força que o instrumento exerce sobre ele constituem um par ação-reação. Não. A força-peso sobre o aluno é aplicada pelo planeta Terra ou pela Lua. Logo, a reação é a força aplicada pelo aluno sobre o centro da Terra. Se a Terra puxa o corpo puxa a Terra. Essas forças é que formam o par ação e reação. Então, a proposição 4 está errada. Estando corretas apenas a primeira e a segunda, a alternativa correta é a letra C, que diz: são verdadeiras somente 1 e 2. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. Em suas últimas viagens, o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia para 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente 2.100 newtons, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons. Considerando que o valor da aceleração da gravidade no planeta Terra seja 10 metros por segundo quadrado, o valor da aceleração da gravidade na Lua corresponde a... Fera, como a questão pede uma comparação para dizer a aceleração da gravidade da Lua comparada à gravidade da Terra, mas o problema nos dá o peso na Lua e o peso na Terra, eu posso comparar as forças peso. O módulo do peso na Lua comparado ao módulo do peso na Terra. Ô Ives, por que eu faço isso? Porque eu sei que o módulo do peso na Lua é massa vezes a gravidade da Lua. E o módulo do peso na Terra é a massa vezes a gravidade na Terra. Como a massa é a mesma, porque a gente está falando do mesmo corpo, tchau para ela. E aí, eu sabendo que na Lua vale 350 newtons o peso e na Terra vale 2.100, eu posso dizer que a gravidade na Lua é igual à gravidade na Terra, que está dividindo, passa multiplicando, vezes, eu vou simplificar aqui, simplifico 0 com 0, 35 dividido por 35 é 1. 210 dividido por 35 é 6.
Então a gravidade na Lua corresponde a 1/6 da gravidade na Terra. Simples assim. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E. E de eita, poxa, coisa fácil. Um trenó de neve é puxado por 8 cachorros, realizando um movimento retilíneo com velocidade de módulo constante em uma estrada horizontal. Na figura abaixo, pode-se vê-lo de cima. Sobre o trenó estão um homem, carne sobre panos, alguns troncos de árvore e uma caixa. Com base no exposto e desconsiderando as massas das cordas e a resistência do ar, assinale a alternativa correta. Fera, essa questão tem uma pegadinha. Pois é. Atenção e cuidado. Porque quando ele fala das forças, ele fala de força resultante sobre o trenó, fala de força normal sobre o trenó, fala de força-peso do trenó. E aí, olha só o cuidado. Se a gente olhar de lado para o trenó, representando isso aqui como sendo o trenó, eu teria aqui o homem, eu teria, como ele diz na questão, que tem carnes, então vou fazer uma caixinha aqui para representar a carne. Ele diz que tem tronco de árvore, então vou fazer um cilindro aqui para representar esse tronco de árvore. E ele diz que tem uma caixa, então vou desenhar aqui uma outra caixinha menorzinha aqui para dizer que é carne. Perceba que o homem está apoiado sobre o trenó, então ele aplica uma força, e essa força é uma força de compressão que o homem faz. Então vou chamar de normal que o homem faz sobre o trenó. A carne também aplica uma força de compressão. Então aqui eu tenho uma normal da carne. O tronco também aplica, então eu tenho aqui uma normal do tronco. E a caixa também aplica, então eu tenho aqui uma normal da caixa, que eu vou botar um X. Fora isso, o trenó, por conta da ação da gravidade, tem o peso do trenó. E aí, agora é que a gente tem a pegadinha. O trenó está apoiado sobre a neve, sobre o piso da neve, sobre o plano. E aí a neve faz um esforço sobre o trenó, que é a normal que o solo faz. Essa normal é que diz ser a normal sobre o trenó. Então, quando ele fala da normal sobre o trenó, é a força normal que o piso aplica sobre ele, porque na verdade todas essas 4 forças também são normais. Mas quando ele se refere a normal no trenó, ele está querendo falar sobre o solo aplicando força sobre o trenó. E como o trenó nem se desloca para cima, nem se desloca para baixo, ele não se desloca na horizontal, ele está em equilíbrio na horizontal, a força para cima equilibra todas as forças para baixo. Então, a normal do trenó, que é o solo que faz sobre o trenó, tem módulo igual a essas 5 forças somadas, ao peso mais todas as forças de compressão. Que os corpos que estão em cima do trenó estão fazendo. E aí, se é peso mais algumas forças, eu tenho que o módulo dessa normal é necessariamente maior que o peso do trenó. E aí, qual é a alternativa que diz isso para a gente? É a que diz que a força normal sobre o trenó tem módulo maior que a força-peso do trenó. A alternativa correta é a letra B. B de boazinha, pega muita gente essa questão.